Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Minas. Vamos agora até a cidade administrativa para transmitir ao vivo a coletiva da saúde estadual com os números da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Na sequência, eu volto com o Jornal Minas Primeira Edição e as principais notícias do dia. Vamos então até a cidade administrativa para acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Estamos com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, e com o secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que trazem as informações da Covid-19 no nosso estado. Boa tarde a todos. Hoje, dia 16 de setembro de 2020, nós temos o boletim epidemiológico com um total de casos confirmados, 258.595 casos em acompanhamento, 27.870 casos recuperados, 224.306, óbitos confirmados, 6.419 óbitos. Passamos às perguntas enviadas. Senhores, assisti ontem à live da saúde e ficou evidente que a abertura de leitos no sistema de saúde do Estado exige conhecimento em gestão de saúde pública. Quais foram os desafios dessa ampliação e quais os benefícios os mineiros herdarão da pandemia? A ampliação de leitos que nós tivemos no estado de Minas Gerais, ela foi muito significativa. Nós tínhamos inicialmente 2.072 leitos de terapia intensiva no estado, conseguimos passar de 3.900 leitos e essa ampliação de leito, ela teve como objetivo principal que nós não tivéssemos desassistência para aquelas pessoas que porventura pegassem a Covid-19 e ficassem grave e precisassem da assistência médica. Felizmente, o máximo que nós tivemos de demanda por leitos no estado, mesmo no momento de maior crise que nós tivemos, foi de 2.766 leitos, ou seja, felizmente, então, nós conseguimos dar a assistência a todos os mineiros que precisaram até o momento de tratamento da Covid-19. E essa ampliação de leitos, ela teve um objetivo muito claro, então. Nós precisávamos ampliar leitos e também tentar melhorar a estrutura de saúde do estado, uma vez que nós não sabemos até quando nós estaremos convivendo com essa epidemia, nós teremos o risco de ter novas crises e nós gostaríamos também de ter um legado, ou seja, termos leitos de terapia intensiva que se mantivessem ao longo do tempo para que nós pudéssemos ter um atendimento melhor no futuro. E o que nos parece é que nós estamos no caminho certo, ou seja, nós abrimos muitos leitos em hospitais, que são hospitais que têm condição de continuar o atendimento após a epidemia. E, de uma forma geral, o que nós vamos acompanhar é realmente a demanda, ou seja, o que nós, em Minas Gerais, precisaremos de leito, como ficará a ocupação dos leitos e quais unidades de terapia intensiva serão mantidas. A ampliação, ela teve um objetivo, então, inicial, ela buscou manter esses leitos e nós gostaríamos que os hospitais de toda a rede, eles ficassem estruturados e ficassem melhor no pós-pandemia. Isso teve, inicialmente, então, uma estratégia que foi criar um plano de contingência estadual. Esse plano objetivou muito claramente dar preferência para os hospitais, então, que já existiam. Depois nós encaminhamos esse plano para as regiões, em cada macro-região, junto com gestores municipais, junto com os gestores dos hospitais, é que nós definimos quais seriam esses leitos, quais seriam os hospitais que teriam condição
de ter novos leitos de terapia intensiva. E é importante lembrar que esses leitos não é simplesmente encaminharmos respiratórios, ventiladores, né, respiradores. Nós precisávamos ter estrutura física, nós precisávamos ter equipamentos, ventiladores, monitores, camas, bombas de infusão. Além disso, ainda tinha um componente que é de longe o mais difícil, que não basta ter recurso financeiro. É importante ter o tempo que se leva para a formação, que são os recursos humanos, ou seja, nesse contexto, todo o plano de contingência foi ativado para que nós chegássemos e conseguíssemos ter essa estruturação. Marcelo, quer comentar algo? Mais para complementar a fala do secretário Carlos Eduardo, tudo que foi referido por ele diz respeito, como a pergunta menciona a gestão em saúde pública, diz respeito aos princípios, aos valores que são próprios do Sistema Único de Saúde. Então, quando ele menciona o plano de contingenciamento macro-regional, nós estamos, de certa forma, nos referindo à regionalização, que é um dos valores, um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A habilitação de leitos, que fica como um legado, essa habilitação é feita a partir do contato, um contato, de certa forma, hierarquizado, a partir do Ministério da Saúde, que também reflete um dos valores do sistema de saúde. E esse contato constante entre os três entes, numa gestão que é tripartite, de três partes, União Federal, os estados e os municípios, também refletindo aquilo que toca aos valores próprios do sistema de saúde. E a Secretaria de Estado de Saúde, através da sua gestão, o governo do Estado de Minas Gerais, procuraram sempre fazer isso da maneira mais célere, mais rápida, mais eficiente e seguindo esses parâmetros para que não houvesse desassistência em relação a nenhum mineiro. Esse era o nosso valor máximo para que nós pudéssemos disponibilizar essa estrutura e agora em constante contato com o Ministério para que esse legado permaneça e nós sigamos nessa linha de prover assistência e assistência de qualidade para todo cidadão mineiro. Passamos à segunda e última pergunta. Quando a microrregião e a macrorregião estão em ondas diferentes, como funciona? É o Estado que determina em qual onda o município deve seguir? Obrigado pela pergunta. Não é o Estado que faz essa determinação, isso é muito importante. Sempre foi feito de modo dialogado entre os entes federativos. E a pergunta também é importante, apesar de constar hoje dos protocolos do Minas Consciente, mas é sempre bom relembrar. Estando macro-região e micro-região em cores diferentes, hoje verde, amarela e vermelha, essa micro-região, estando numa situação um pouco melhor, então digamos que ela esteja na onda verde e a macro-região esteja na onda amarela. A micro-região até pode optar por ficar na onda que lhe seja mais flexível. No entanto, sempre de modo orientativo, o Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde, orientam que se adote a onda mais restritiva, e isso por questão de cautela, já que qualquer movimento na micro-região, de certa forma, poderá interferir na situação da macro-região. Mas, como dissemos, não é o Estado que determina, isso é apenas orientativo e tem essa possibilidade de opção feita pelo gestor a partir dos protocolos do Minas Consciente. O secretário Carlos Eduardo fará mais algumas ponderações, principalmente no que se refere a questões epidemiológicas. Para nós é importante ter a noção que nós temos 3 níveis, então, de representatividade, ou seja, o nível ele será o macro-regional, um número grande de municípios que definem ali o direcionamento daqueles pacientes em relação às terapias intensivas e também a outras formas de assistência. Nós temos um nível micro-regional, ou seja, um número menor de municípios e que nós identificamos como tendo ainda unidade de terapia intensiva
vinculadas àqueles municípios da microrregião. E, por último, nós temos o município propriamente dito. O que o Minas Consciente faz é ler os indicadores, ou seja, ler o que está acontecendo na macro-região e na micro-região, e a partir da leitura desses indicadores nós sinalizamos com muita clareza. Olha, existe uma banda, existe uma faixa em que você pode estar desse nível a esse nível, né? Do vermelho ao amarelo, do amarelo ao verde. Então nós identificamos e sinalizamos essa faixa. Mas de uma forma geral nós temos também os municípios, o prefeito do município, o secretário municipal de saúde, que eles vêm acompanhando a epidemia de perto, ou seja, na hora que nós colocamos essa faixa, essa banda, nós damos a liberdade para que o gestor local identifique dentro dessa banda qual que é a qualidade, qual que é a situação do município naquele momento. Nós já tivemos municípios que foram para as ondas mais flexíveis dentro da faixa, mas também já tivemos municípios que foram para as ondas mais restritivas dentro da faixa. Isso, então, para nós é muito importante, que demonstra que nós coordenamos, nós orientamos, que é a função do Estado, mas nós também interagimos adequadamente com os municípios, dando a liberdade aos prefeitos de escolher dentro daquilo que nós lemos, né, daquilo que nós estamos vendo aqui no Estado, através dos indicadores que nos chegam. Agradecemos pelas perguntas enviadas e solicitamos ao secretário de Estado de Saúde que faça as considerações finais. Por favor, vamos inserir a projeção. Eu gostaria de, no sentido de encerrar essa entrevista de hoje, reforçar que nós precisamos, né, no Hemominas, de doadores de sangue para nós mantermos os nossos estoques de sangue no Estado. É fundamental, neste momento da epidemia, em que muitos ficam doentes, nós acabamos tendo uma demanda maior, uma necessidade maior por sangue, e os estoques do Hemomina, eles precisam ser repostos frequentemente. E a reposição do estoque do Hemominas é a doação, ou seja, o gesto de solidariedade de cada um dos mineiros que pode doar sangue, que faça, né? Nós precisamos muito, essa solidariedade ela é fundamental, ela efetivamente salva vidas, e o Hemominas, que é uma estrutura, né, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, tem um trabalho exemplar, ele cuida muito dessa gestão do sangue no Estado, com muito controle, com muita eficiência, com desenvolvimento de técnicas novas, e eu acho que ele precisa, nesse momento, ser ajudado, ou seja, nós precisamos, efetivamente, quem é doador, que vá doar, que corresponda, né, a essa necessidade atual, e quem não foi doador, ainda não é doador, tem a possibilidade de vir a doar o sangue e contribuir um pouco ainda mais com a solidariedade. Eu conto com todos e uma boa tarde a todos. Nosso agradecimento ao secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e ao secretário de Estado adjunto, Marcelo Cabral, por mais um boletim sobre a Covid-19 em Minas Gerais. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanha pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram, do Facebook, pela Rede Minas, Rádio Inconfidência AM 880. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.